E o dinheiro da contratação desses mercenários veio de onde? Veio do capital desenvolvido lá por pessoas que não roubaram. E os holandeses só conseguiram porque roubaram os segredos de Portugal. Eles enviaram 2 espiões. A França decepcionou muito no impulso colonial, né? Demais. É o pior de tudo. Curioso, não vendemos esse tipo de doce aqui. Pastel de Belém é só em Belém, aqui se chama pastel de nata. Eu achei que a mulher fosse bater na minha esposa. Se eu levo um saquinho de ketchup no meu bolso, na Itália, abro e coloco na pizza igual um carioca. Você vai ser açoitado. Hoje a gente tá aqui para um novo quadro aqui do canal Caravelas. Esse quadro vai ser o Caravelas Gastronomia, que é ali a paixão que o professor tem pela gastronomia. A gente vai misturar a gastronomia com a história, porque a gastronomia, o professor vai explicar que ela carrega a história. Vai dar um exemplo prático. Então, nós estamos aqui num restaurante português, aliás, excelente, né? Quinta de Santa Maria, aqui em São Paulo. Dá para ver aqui pela decoração, todo português, tirando foto aqui, parece que está em Portugal. Então, um lugar excelente para almoçar, jantar, vir com a família, com os amigos, um lugar aqui realmente muito bom. Aqui eu já conhecia, né? Já faz um tempo. E quando a gente pensa em Portugal, sempre tem uns reducionismos gastronômicos. Então, associa Portugal ao bacalhau. É verdade, mas a culinária de Portugal é muito mais rica que só o bacalhau, né? Aliás, uma curiosidade do bacalhau é que há muitas receitas em Portugal. Certa vez eu ouvi de um português falando que havia 400 receitas de bacalhau, uma para cada dia do ano. E, de fato, você anda numa cidade em português, tem uma receita típica, anda mais um pouquinho e tem outra. Só para exemplificar, na Inglaterra tem o fish and chips. Então você anda em Inglaterra inteira com uma receita só. E você anda em Portugal, que é bem menor, e uma riqueza de receitas muito maior do que a Inglaterra, que é maior e mais rica. Por quê? Porque a culinária, a gastronomia é uma coisa cultural, associada à civilização. E por isso que os países católicos têm uma culinária muito superior a qualquer outro povo, por causa da excelência da civilização católica. Então, por exemplo, se come muito melhor em Portugal, Espanha, França, Itália, do que, por exemplo, na Inglaterra, que é protestante, claro. Então, nós vemos então essa riqueza, né, culinária que a gente vê nos países católicos. A culinária do Brasil é muito rica, a culinária da América Latina é riquíssima, né? Aqui em São Paulo agora tem alguns restaurantes de culinária peruana que são excelentes, né? Culinária argentina e etc, né? Então, a civilização e a gastronomia estão extremamente associadas. Então a gente não podia deixar de começar, dado o espírito do canal, dada a campanha que a gente está de História do Brasil, de começar num restaurante português. Então a ideia desse vídeo vai ser, a gente vai comer, conversar, não é que um formato já consagrado na internet, que é esses vlogs por restaurante. Então a gente vai mostrar aqui o restaurante, o prato, vamos opinar, mostrar o preço para vocês, que fica uma sugestão para quem é de São Paulo e quem estiver em São Paulo, vir para cá. Então é isso, aí a gente vai mostrando. Então aqui, como vocês podem ver, vou filmar aqui do outro celular, a gente pediu um bacalhau com natas e um vinho verde. Foi isso? Foi isso daí. Então esse aqui é o eu já conheci, né? Bacalhau com nata é uma das minhas receitas preferidas. Eu adoro bacalhau com nata. Esse é um prato tipo de qual região de Portugal? Vixe, agora você me pegou, não sei, boa pergunta. Mas é muito bom, bacalhau com nata. Então é isso. Aí quando o bacalhau chegar, a gente mostra o prato para vocês e continua a conversa com o aspecto da história aqui de Portugal. Então, como não podia deixar de ser, então pedimos aí um bolinho de bacalhau, né? Que para mim é obrigatório em restaurante português, né? Sempre tem uma pimenta, um limão. Então vamos experimentar aqui o bolinho, né? Com limão, né? Vou na pimentinha. Não exagera, hein? Muito bom. Simplesmente delicioso o bolinho de bacalhau. Suave, boa textura. Muito bom mesmo.
Bolinho de primeira, né? Faz a degustação do vinho aí pro pessoal, professor. Depois eu tenho que experimentar, vou acabar experimentando a pimenta também. O bolinho tá muito bom. Um bolinho muito acima da média, né? E aqui nós pedimos um vinho verde, né, típico do norte de Portugal, chamado do Douro, que são vinhos jovens, né? Chama verde por causa da cor dele. Lógico que não é totalmente verde, mas ele tem, conforme o ângulo, produtor e tal, ele fica com algumas notas, né, verdes aí, né? Em relação à visão, óbvio. E ele é um vinho leve, né, ácido, e alguns têm até um toque meio frisante. É um vinho clássico aí do norte de Portugal. Nem todo mundo gosta. Muita gente que avança muito no estudo de vinhos vai achar que ele tende a ser um vinho mais simples e aí vai preferir outro tipo de vinho. Realmente não é o melhor vinho de Portugal branco. Os melhores de Portugal branco atualmente são do Alentejo, né? São vinhos grandiosos, feitos lá na região do Alentejo, uma cidade famosa lá é o de Évora, né? Aquele caminho lá para Évora, que aliás é uma cidade espetacular também, né? Mas eu pedi aqui o vinho verde, né? Porque é um clássico, né? E também porque hoje é sexta-feira, né? Então estamos aqui no... Qual a diferença do vinho verde pro vinho branco? O vinho verde é um tipo de vinho branco. O vinho branco, ele é feito com, a maioria esmagadora dos vinhos brancos é com uva branca. Mas você pode fazer vinho branco com uva tinta, né? Só não deixando o suco em contato com o mosto, né? Você vai deixar o vinho tinto, principalmente o contato com o mosto, né? Mas a maioria esmagadora dos vinhos brancos do mundo é feito com uva branca, né? Prefere qual? Vinho branco, digamos, normal? Não, o melhor vinho branco do mundo é o Borgonha branco, né? O melhor vinho que eu já tomei branco no mundo foi o Montrachet, Borgonha branco. Vinho assim, realmente uma obra-prima, uma coisa realmente... Uma obra-prima, uma obra de arte. Em Portugal eu já falei dos Alentejo, eu me lembro do Peramanca branco, fantástico. Muito bom, dos melhores que eu já tomei também. E tal. Mas hoje eu estava falando de sexta-feira, porque hoje é um almoço normal. Daqui a pouco nós vamos sair e vamos gravar, né? Então, aqui é almoço executivo. Ele vai fazer um vlog no Museu do Ipiranga. Esse bolinho, de fato, é muito bom, dava para comer. Ele é zero enjoativo, a fritura super leve. Muito bom mesmo, porque às vezes o bolinho fica muito carregado, né? De gosto, não ele fica... Irmã dela, não tem. Ah, tá certo. Quem tem juízo obedece. Esse vinho aqui, o ideal é harmonizar ele com o quê? Com peixes em geral, peixes mais leves. Ele vai ou com o bacalhau, com preparos mais leves. Nem todo bacalhau vai combinar melhor com vinho verde ou com... Às vezes depende da receita, vai combinar com outros brancos. Ou até mesmo tinto leve, algumas receitas permitem. O bacalhau lá em Portugal tem a mesma, digamos, o impacto que aparentemente tem no Brasil, que o Brasil praticamente só associa a comida portuguesa ao bacalhau. A comida portuguesa é mais restrita ao bacalhau ou não, é uma visão errada? Visão totalmente errada. A culinária de Portugal é muito ampla, né? Então você anda lá no Porto, tem a esqueci o nome daquele prato do Porto, tem a dobradinha, né? Fantástica no Porto. Também tem um outro lá que me deu um branco, francesinha, prato típico do Porto. Então é muito mais rico. Você vai em Bragança, que aliás é a terra do... Se não me engano, a Bragança é a terra do Martim Afonso de Souza, não me falha a memória. Lá tem embutidos excelentes, já é uma culinária mais pesada, que Bragança é uma cidade mais fria, né? Então muda bastante. Tem lá em fronteira com a Espanha e Mirandela tem também linguiças excelentes, né?
Você vai lá para o sul de Portugal, tem receitas de peixe que não são de bacalhau muito típicas também. Tem na cidade do Porto, Vila Nova de Gaia, tem receita de leitão com frutos do mar, uma combinação Leitão com frutos do mar. exótica, mas sensacional, sensacional. Uma das melhores receitas que eu já comi na vida é leitão com frutos do mar, fantástico. Então, uma culinária de Portugal extremamente rica, não só com peixe, bacalhau, mas também com cordeiro, com porco, carne de vaca, óbvio. Então, uma riqueza muito grande. O Brasil tem essa mania de ficar associando coisa, por exemplo, vai para a Espanha, acho que é só paella na Espanha. Não é, a culinária espanhola vai muito além da paella, assim. É assim em Portugal. E qual foi o impacto da culinária portuguesa na culinária brasileira? Então, aí tem a separar, porque os portugueses, quando isso, qualquer um, italiano também, espanhol também, vieram para o Brasil, aqui é outro clima, dá certo outros tipos de cultura, então tem que fazer muita adaptação, né? Então, muito da culinária do Brasil não era ser culinária pura europeia, eram adaptações locais devido às necessidades do local. Aí variam muito no tempo e espaço. Por exemplo, os bandeirantes comiam muito mal, é impressionante. Você vai no Museu dos Bandeirantes ali em Santana do Parnaíba, eles comiam formiga. Comiam formiga, tá lá. Prato com formiga, comiam gambá. Gambá, tatu. Tatu é famoso. Tatu é famoso, mas gambá... Meu vô não podia... Tatu ainda, se meu vô visse um tatu na fazenda, eu não descansava. Tatu ainda é preservado. Mas, por exemplo, gambá é uma coisa que as pessoas não comem mais. Comer formiga. Formiga Lá, tem aquela lá da no museu Amazônia. fala formiga. Então, quer dizer, eram devido às necessidades do lugar e das condições extremas, eles se alimentavam com o que tinham. Agora, o que aconteceu? Os portugueses foram muito inteligentes em adaptar as três culturas. A cultura europeia, cultura africana e a cultura local indígena. Então, tem receitas que se vê com notas dessas três culturas. Exemplo, tapioca. Então, tapioca é uma mistura desses três elementos, né? E assim vai. Não, mas tem elementos africanos e tem elemento europeu também. Então, e algumas receitas, galinhada, às vezes a galinhada pode ter nota africana, nota indígena. Então é muita mistura de cultura. Agora, quando os portugueses quando o Brasil cresceu, se desenvolveu mais, aí então foi possível o desenvolvimento de uma certa culinária mais típica portuguesa, assim como espanhola, assim como francesa ou italiana, né? Mas o Brasil viveu muito de adaptações de necessidade local, né? E não porque o bacalhau aqui ele acaba tendo um gosto diferente da Europa. E no Brasil é muito associado ao bacalhau salgado. É um erro, né? Aquele gosto que às vezes a pessoa gosta do bacalhau muito salgado é um erro. Enquanto que na Europa eles gostam do bacalhau mais fresco, né? Aqui em São Paulo se acha, claro, esse bacalhau mais europeu. Mas as pessoas às vezes associam erradamente o salgado ao bacalhau. Isso aí não é verdade. E a culinária brasileira realmente ela é muito única, né? Você pega, por exemplo, feijão tropeiro, algo que da difícil necessidade. Se rastrear, uma culinária da necessidade. A gente fez o vlog lá na Fazenda Babilônia, com um passeio excelente. Vejam o nosso vídeo aí do Babilônia. O vídeo muito realmente é uma mistura das três. Tudo, aproveitar o que tem, né? Um puxa mais para uma nota, mas pega elementos de outro. A feijoada é um exemplo disso. A feijoada é herança de receitas europeias que misturavam feijão com produtos locais. Tipo o mais cassoulet, clássico é né? cassoulet. E aqui no Brasil, quando veio essa ideia de associar o feijão com outras coisas, aí nasceu nossa feijoada. Pegando o feijão tropeiro. Por que o feijão tropeiro é seco? Porque ele era usado pelos tropeiros. Então não podia ser um feijão molhado. Porque bem gorduroso para preservar. Então tinha que ser mais seco. Feijão tropeiro, para mim, é uma das melhores receitas do Brasil. Feijão tropeiro. Sou apaixonado por feijão tropeiro. Quem sabe a gente faz um vlog uma vez comendo um feijão tropeiro, que é fora o simbolismo, né? Esse é o feijão da viagem, né? Feijão da Rota do Ouro. Muito bom. Então, a culinária do Brasil é extremamente rica, porque misturou três culturas, porque foi adaptado para os elementos que tem aqui no Brasil, né? E o senhor acha melhor a culinária
portuguesa ou brasileira? Agora me pegou aqui, hein? O Brasil é muito grande, né? Então o Brasil acabou se desenvolvendo uma culinária mais rica do que Portugal, devido à grandeza do nosso território. Muita variedade. Muita variedade que não tem como ombrear. Então, por exemplo, você vai lá na tua terra, tem pequi, galinhada com pequi, que é uma delícia. Empadão. Vai lá na Empadão de Goiás, é fantástico. Vai lá no Rio Grande do Sul, outras receitas. Vai no Rio de Janeiro, outra. Vai em Nordeste é outra. Né? Então, a riqueza do nosso território, tanto de costa como no interior, permite então, desenvolver um maior número de receitas que o tamanho de Portugal não permite. Agora, Portugal fez muito pelo tamanho do seu território, né? Pela riqueza das receitas locais. Se você comparar a localidade, a densidade... Portugal com Rio de Janeiro, não tem comparação. Não dá. Então, o que Portugal ganha é que ele conseguiu desenvolver, apesar de ser pequeno, muita riqueza de receita. Proporcional ao território, lá a culinária mais rica é a nossa. Agora, comparando Brasil e Portugal, não tem como ombrear. Acho que o Brasil ele tem muito de uma culinária assim, muito boa, por ser muito variado, então é quase inesgotável. Mas o Brasil, se pegar assim, um prato típico brasileiro, eu acho que não consegue. Acho que a portuguesa vence pegar o melhor prato de Portugal com o melhor prato do Brasil. É por causa do peso da história, né? Então, mas o Brasil tem pratos grandiosos, né? Mas pelo peso da história, de qualquer lugar da Europa. Né? Qual que seria pegar o melhor francês, o melhor. Não tem, acho que não dá para dizer isso. Difícil, né? Vou falar os que eu acho os melhores. Galinhada com pequi, fantástico. Pequi é uma obra-prima. Muqueca. E eu sou um goiano que não gosta de pequi. Então, que isso? Não, muqueca pra mim é muqueca. Qual outro? Feijão tropeiro. Está entre pratos realmente grandiosos que são inigualáveis, né? Mas eu não conseguiria dizer assim, esse aqui é o melhor prato. Feijoada, óbvio. Eu não conseguiria desenvolver dúvida. Duvido que alguém consiga definir. Carajé também, definir esse aqui é o melhor prato que tem. Não dá. Só podemos elencar os melhores. Né? O Brasil ficou regional, por exemplo, café da manhã, eu acho que o pão de queijo é inigualável. O pão de queijo no Brasil é inigualável. Minas Gerais Eu acho que é o melhor café da manhã, se eu fosse para escolher assim, o último café da manhã da minha vida, seria um pão de queijo. Assim, eu acho melhor que croissant. Apesar do... Acabou de chegar o prato principal do bacalhau com nata. Vou filmar aqui melhor para vocês. O que o senhor achou no visual? Visual nota 10, né? Camarão, bacalhau com nata. Ele é bem clarinho, conforme diz o nome, né? Ele é feito com lascas, né? Não é aposta alta. Então, é um clássico. Digamos agora no paladar. A característica desse prato é que ele, na modo como ele foi feito, ele dá muita leveza para o bacalhau, né? Então tem pratos, por exemplo, de bacalhau como Gomes de Sá, que são mais encorpados, né? Então os portugueses foram muito inteligentes em pegar o bacalhau, mesmo peixe, e faz desde uma receita mais levinha, às vezes tem receita só com base no azeite, algum outro tempero, não me lembro o nome dessa receita mais, e às vezes são receitas mais trabalhadas que acabam deixando o bacalhau mais encorpado. Eu gosto de todas, desde o mais levinho, daquele bacalhau somente no azeite, passando pelo de nata, que para mim é um dos melhores, até mais encorpados, como por exemplo Gomes de Sá e outros, né? Então essa daqui em especial é uma receita com um bacalhau mais leve. Essa tá fantástico. Fantástico. Muito boa mesmo. Outra questão cultural de Portugal que me admira, principalmente comparada ao resto da Europa, é que eu acho que Portugal atingiu uma arquitetura muito única. Que a gente comentava aqui, até filmar um restaurante aqui para vocês, que é uma mistura de azulejos e de cores muito vivas.
junto com branco, via de regra, né? O branco sempre é o principal, mas tem azul, igual a gente está hoje, tem amarelo, tem laranja, tem verde. O meu preferido é azul. A gente comentava de Ouro Preto, Pirenópolis, porque como Portugal desenvolveu essa arquitetura que é bem diferente do restante da Europa. E o restante da Europa ela se parece mais em si. Pegar uma arquitetura francesa com italiana, eu não vejo grande diferença. Não, tem sim. Mas comparado à portuguesa, eu acho Portugal bem mais diferente. A não? arquitetura europeia ela é bem regional, né? Então, mesmo na França, você tem regiões que diferem uma das outras. Por exemplo, a região lá da fronteira com a Espanha, em estados como Moissac, é muito diferente de Estrasburgo. Aí você pega, por exemplo, cidades da Bretanha, vão ser diferentes das cidades do Vale do Ródano. Então, a arquitetura ela é muito regional, né? Agora, Portugal desenvolveu uma particularidade depois que teve o desenvolvimento do azulejo. Então, os portugueses souberam muito bem incorporar os azulejos na decoração. Então, se vê igrejas com azulejo, fantástico. Por exemplo, você vai lá em Pernambuco, em Igaraçu, você vê lá a igreja de Santo Antônio, um trabalho espetacular de azulejo que é montado as cenas da vida do santo, né? É uma coisa assim fantástica que tem. Tá bom. Fantástica lá. Então, os portugueses também, como decoração meramente ilustrativa, né? Que não conta, por exemplo, a história de um santo, só com azulejos bem desenhados, né? Então, a cultura do azulejo em Portugal influenciou muito a arquitetura, tanto a sacra como na casa, nos restaurantes, etc. Então, fica um ambiente muito alegre, muito bonito, né? Os restaurantes portugueses com essa decoração de azulejo são muito simpáticos. O senhor comentou da arquitetura regional, mas no Brasil ela ficou algo mais geral do Brasil colônia, né? Porque, veja, claro que tem a particularidade da região. Então, no sul tem uma arquitetura bem diferenciada, mas que veio de outros países da Europa. Então, Alemanha e etc. Mas o Brasil regional, o colonial, então pega Rio de Janeiro, a parte colonial, Recife, Pirenópolis, em Goiás, Ouro Preto, em Minas, elas se parecem muito. Então, aqui se desenvolveu, apesar do tamanho, algo mais uno. Não tão... Por mais que, por exemplo, a gastronomia que a gente comentou é bem regional aqui no Brasil, bem regional mesmo, a arquitetura já foi algo mais geral. Difícil, ninguém comenta arquitetura goiana, arquitetura paulista, arquitetura carioca. Se fala normalmente mais em fases do barroco. Uma fase mais pobre, do século XVI, do século XVII. Depois aí faz de uma outra fase do barroco e de uma terceira fase do barroco. E aí, pelo menos, a gente vê muita riqueza na última fase do barroco lá em Minas Gerais. Para mim, Ouro Preto é a grande cidade do Brasil sobre esse ponto de vista urbanístico e de arquitetura, né? Agora, o que é interessante, é pouco comentado, é o urbanismo português no Brasil. Quando a gente compara ele com o urbanismo espanhol, o urbanismo do espanhol é mais imperial. Então, ele pega uma cidade, faz uma praça maior em volta e impõe uma determinada padrão no território. Então, a Cidade do México foi assim, Lima, e outros locais assim. Assunção, no Paraguai assim, etc. Aqui no Brasil, os portugueses fizeram um urbanismo mais adaptado ao relevo, né? Então, não tem uma imposição de uma praça maior, por exemplo, em Ouro Preto. Ouro Preto, ela acompanha bem o terreno. Então, o simbolismo disso é interessante, né? Que associa isso ao realismo moderado, que é aquele que não nega a realidade, tá? De acordo com a realidade, ele não é ideológico. Ele não quer impor uma visão a um local, a um tempo. Ele sim compreende a realidade do local, né? Então, o urbanismo português ele é muito, muito inteligente, né? Porque ele flui de acordo com a geografia do local. Já que o senhor puxou da Espanha, vamos comentar também o que o senhor vê como principal diferença entre a colonização portuguesa e a espanhola.
A colonização espanhola foi mais imperial. Foi mais impositivo. Isso aí se reflete, conforme eu falei, óbvio, no urbanismo. Então, uma nação que foi a maior nação do mundo e que, quando chegava num território, praticava caridade, óbvio, miscigenação. Mas ela tinha um aspecto mais imperial, impositivo. O português tinha um aspecto mais diplomático, menos impositivo, que refletiu no urbanismo. Assim, por exemplo, os portugueses foram extremamente diplomáticos no Japão, na China, coisa que talvez os espanhóis teriam uma certa dificuldade lá. Inclusive, quando a Espanha chegou no Japão, criou um certo incidente diplomático. Isso bem ligado à psique de cada povo, né? Porque o português ele é conhecido por ter um jogo de cintura maior, e o espanhol por ser, digamos, alguém meio intransigente. Cici, Nonô, Torada, alguém brigão, valente. Os dois são necessários conforme o contexto, né? Mas o modo de abordagem de um e de outro foi diferente. Por qual colonização o senhor simpatiza mais? Depende. A Espanha foi, por exemplo, não se pensaria... Estou falando entre Portugal e Espanha ou entre as outras? Não, estou brincando. Podia perder essa da Holanda, mas entre Portugal e Espanha. Qual aspecto espanhol é mais positivo, mais negativo, idem para o português? E também, qual país o senhor acha que foi um modelo de colonização? Esse aqui foi o país que foi melhor colonizado na expansão ultramarina. Então, é que é difícil, porque cada lugar de destino dos colonizadores espanhol e português tiveram características diferentes. Então, por exemplo, para o México e para o Peru foi mais importante e foi melhor que tivesse sido a Espanha, porque eram impérios, e como a Espanha também era um império mais conquistador, então óbvio que haveria um choque. Então o jogo de cintura de Portugal não faria muito sentido lá entre os astecas. Lá teria que ter um choque. A Azteca era um império com 8 milhões de habitantes, império que praticava sacrifício humano. Então aquilo lá tinha que ser mudado. O Inca também praticava o sacrifício humano em menor escala, praticava um monte de coisa, objetos, por exemplo, trepanação, que era, pegava uma criança pequena e moldava o cérebro da criança com madeira, que era uma coisa horripilante. Então, para o Inca e para o México, teria que ter justamente os espanhóis. Agora, em lugares como o Japão, a China, a ação de Portugal foi muito mais conveniente do que teria sido a da Espanha. Os espanhóis também tinham muito jogo de cintura com os indígenas, ou eles eram mais imbatíveis? Porque da colonização portuguesa, a gente vê exemplo de Araribóia, Henrique Dias, Felipe Camarão, belíssimas uniões entre os portugueses e os indígenas. Na Espanha também teve isso? Teve. E muito do contato dos indígenas com os europeus teve o filtro das ordens religiosas. Então, assim como no Brasil os jesuítas é que cuidaram dos índios via aldeamento, foram os jesuítas também aqui na Bacia do Prata e os jesuítas espanhóis que cuidaram das reduções indígenas, né, as reduções guaraníticas. E lá, por exemplo, na Califórnia, cuidaram os franciscanos. Dominicanos foram para outras áreas. Então, quem acabou disciplinando e tentando educar os índios foram as ordens religiosas. Então, não foi bem o espírito espanhol, foi o espírito das ordens religiosas. Outro ponto interessante que o senhor falou, justamente esse espírito imperial da Espanha, mais conquistador e etc. De fato, de Portugal no Brasil, não tem nenhum grande nome português que foi um conquistador. A gente pega os bandeirantes, enfim, tinham bandeirantes portugueses, mas nenhum nome em si se compara a Cortês, né? Pega o Anhanguera, enfim, o Borba Gato, não se compara. Nesse sentido de conquista imperial, de guerra contra
igual estiveram as secas, incas, etc. E também pelo próprio consequência do Tratado de Tordesilhas, os lugares que Portugal chegou, Portugal acabou desenvolvendo um império marítimo, né, com cidades costeiras. E a Espanha acabou avançando mais no interior aqui da América, o Brasil também avançou, mas lugares... Portugal não tinha como avançar, por avançar na China, Japão, não tinha como, né? Na Índia também teve que desenvolver cidades costeiras, Nagasaki, no Japão, Macau, na China, Goa, Cochin, Dio, Damão, que eram cidades próximas do litoral ou costeiras, né? E assim ter um contato diplomático com grandes nações, como o Império Chinês, o Império Mogol na Índia, os japoneses, que eram grandes guerreiros, né? Então, Portugal acabou tendo um grande mérito no mar, conquistas marítimas, como, por exemplo, Afonso de Albuquerque, Pedro Martim Afonso de Souza e outros. Então, a grandeza conquistadora de Portugal estava no mar, não estava em terra. E os grandes navegadores portugueses foram muito superiores a qualquer outro navegador. Ninguém lembra de navegador espanhol. Não. Sem ser Colombo não era espanhol, mas estava na Ele aprendeu a navegar com português. Fernão de Magalhães, que iniciou a circunnavegação, era português. Quer dizer, os grandes nomes na navegação, Vasco da Gama, são todos, eu não lembro de nenhum espanhol. Colombo, vamos considerar ele espanhol por estar em serviço à colônia, a coroa espanhola, então, mas tirando Colombo, não tem mais ninguém. Não tem. Então não dá para comparar o nível das conquistas marítimas portuguesas com o espanhol. E também não dá para comparar as vitórias de Cortés e Pizarro com as vitórias portuguesas. Então eles são complementares, né? E eu acho que até pela própria situação de como as coisas aconteceram. Então, por exemplo, o Império Espanhol, ele enfrentou adversários que se não fosse um heroísmo de Pizarro e Cortés, eles não seriam abatidos. Então, por exemplo, o Império Azteca, Império Inca, era muito mais bem organizado, assim, incomparavelmente com qualquer Tupi-Guarani do Brasil. Goitacazes, enfim, não tem como comparar. Mas assim, né, comparar a Série D do Brasileirão com o time da Série A, não tem como. E não dá para comparar a navegação no Atlântico, que é muito mais fácil, com a navegação do Índico, que era dificílimo. Do Índico? Qual que era a diferença do Índico para o Atlântico? Totalmente. Do Atlântico, você não tinha, por exemplo, as monções que tinha lá na Índia. Então, por exemplo, um navio para sair com sucesso de Lisboa até Goa, ele tinha que sair no máximo até março, máximo começo de abril, para não pegar as monções no sentido errado. As monções lá na Índia eram brutais do Índico. Soprava um vento no sentido... Isso entre o El Niño e La Nina? Não tem nada a ver. Aí ele não conseguia navegar, então tinha que ter um calendário de navegação. O navio tinha que sair no máximo até a primeira semana de abril, e a volta era 6 meses depois, no máximo até a primeira semana de outubro, na rota Goa-Lisboa. Fora que o norte de Madagascar era cheio de banco de areia, né? Então dificílimo de navegar. O próprio passar pelo Cabo da Boa Esperança não foi fácil. Só deixa eu fazer uma vírgula. Essa questão de banco de areia, isso é um problema para quem anda de canoa em rio. Então, assim, por exemplo, eu passava minhas férias no Rio Araguaia, não era qualquer pessoa que pegava canoa lá, não, justamente. E canoa ainda é um barco leve. Pegar lancha, então, nem se fala. Por quê? Justamente por causa dos bancos de areia. Se a pessoa entra num banco de areia com uma lancha, meu amigo, para ela sair de lá, ela vai ter problema, viu? E imagino que é um rio que, sei lá, tem 50 metros de uma beira a outra, comparando com o oceano, com o mar. Então, e comparando uma lancha com a caravela. Navegar no Índico não era brincadeira. Tanto é que Portugal teve um monopólio durante 100 anos no Índico, desde da ida de Vasco da Gama até quando os holandeses, depois ingleses, conseguiram fazer a navegação. Foram 100 anos de primado português, que ninguém conseguia navegar lá. E os holandeses só conseguiram porque roubaram os segredos de Portugal. Eles enviaram 2 espiões,
e aprenderam a navegar com os portugueses e levaram os segredos para a Companhia das Índias Orientais. E aí, então, em 1593, não lembro mais a data, 94, né, os holandeses conseguiram, então, cruzar o Cabo da Boa Esperança. Então, cruzar o Cabo da Boa Esperança, navegar no norte de Madagascar, saber o movimento das monções, era uma coisa dificílima naquela época. Até que Portugal teve esse monopólio de fora o ataque de piratas. E havia muito na costa da Índia, né? Esses piratas eram quem? Corsários holandeses? Não tinha holandês circulando, não. Eram piratas árabes ou indianos que circulavam por lá. Pirataria era algo global, A pirataria sempre teve, desde que o mundo é mundo. O Império Romano sofria com pirataria direto. Então, os navios portugueses eles tinham que ir armados também, né? Então, os navios portugueses tinham uma capacidade de fogo invejável, né? Então, os portugueses tinham as melhores técnicas, tinham os melhores barcos do mundo, olhado isoladamente, tinham as melhores técnicas de navegação, a melhor instrumentação e o melhor armamento também, né? Então, ficou famoso, por exemplo, no navio Botafogo, que deu nome ao bairro do Rio de Janeiro, e depois ao time de futebol Botafogo, que tinha, acho que 300 bocas de canhão, fez sucesso na Europa inteira. Foi um barco que teve fama mundial, um barco que era um colosso na época. Fez campanhas impressionantes no Mediterrâneo. E justamente o armeiro do barco Botafogo veio morar no Brasil e no Rio de Janeiro, no bairro que leva o nome, o apelido, ele tinha apelido de Botafogo também. O navio tinha apelido de Botafogo. Esqueci o nome dele. Botafogo era justamente o apelido por causa da capacidade de fogo. E aí, como ele foi morar no Rio de Janeiro, o bairro que levou o nome dele, o bairro do Botafogo. Imagina o que era morar no Rio de Janeiro naquela época. Devia ser um sonho. Impressionante. Bom, a gente falou da navegação espanhola, portuguesa. A navegação inglesa e holandesa, ela tem algum mérito? Ou só fizeram desgraça mesmo? Espanhóis, que não tinham fama, na verdade, castelhanos. Os castelhanos tinham fama de péssimos navegadores. A Espanha ainda não era unificada, né? Castela, tanto é que o Tratado de Tordesilhas não foi assinado com a Espanha, foi assinado com Castela, né? Portugal e Castela. Castela era qual parte? Era o centro da... Aí, além de Castela, tinha Leão? Ou ainda... Não, Castela já tinha... Era quem mais? Castela e Aragão. Aragoneses eram bons navegadores. Foi a coroa de Colombo ou não? Colombo era Aragão? Não, Colombo era genovês. E ele foi... Aí, quando Colombo encontrou, já estava unificado, né? A Espanha foi unificada no casamento de Fernão de Aragão com Isabel de Castela. Mas, de modo geral, espanhóis, ingleses e holandeses, todos eles aprenderam a navegar com portugueses. Expressões da navegação inglesa têm origem em nomes portugueses, né? Todos eles aprenderam e, lógico, fizeram desenvolvimentos. Então, a Maria inglesa ficou depois a melhor do mundo. Portugal não ficou o melhor do mundo sempre. Depois ele foi superado por ingleses. E os ingleses se tornaram, então, os melhores do mundo na navegação, fizeram grandes desenvolvimentos e tal. E aí passou os portugueses, etc. Mas o grande impulso na Idade Moderna foi dado por Portugal, claro. A Holanda também... Engraçado, né? Porque, por exemplo, a Inglaterra, a gente vê esse desenvolvimento. Então, nas grandes guerras, a marinha inglesa também, Hitler não chegava nem perto de competir com a marinha inglesa. Tanto que, enfim, ele conseguiu submarinos, mas em questão de marinha era incomparável. Na Primeira Guerra, então, nem se fala. O que aconteceu com a Holanda também não se desenvolveu como a Inglaterra? É diferente, porque na Inglaterra ela tinha ambições de um império além de uma coisa econômica, tinha uma visão militar também, né? Querer construir um grande império do ponto de vista de querer dominar, além de questão econômica. A Holanda era mais muito focada, business, como, digamos, a Holanda era mais focada em coisa econômica, né? Companhia, com duas companhias, né? Oriental e ocidental. Não tinha um plano de era Estado. Menor, né? Não tinha um plano imperial de amplo domínio igual teve a Inglaterra. São visões diferentes.
E então as ambições da Inglaterra em relação à marinha foram muito maiores que as ambições holandesas, nem para comparar. Aliás, a Holanda caiu justamente com excesso de ambição econômica. Muita roubalheira, muita sujeira nas companhias fizeram elas falir no final do século XIX. E aí a Holanda perdeu uma guerra para a Inglaterra e a Holanda ficou praticamente só com a Indonésia e algumas colônias na Caribe. Perdeu a África do Sul, por exemplo. E aí perdeu todo aquele prestígio, aquela riqueza que eles tinham, principalmente no século XVII, começo do século XVIII. E foi impressionante o que a Holanda fez, né? Porque assim, se a gente já fala que Portugal é pequena, a Holanda é menor ainda. E Portugal já tinha um império ultramarinho e a Holanda, a partir de quase nada, que era nada naquela época, só a usura dos banqueiros, conseguiu tomar o Nordeste do Brasil. Eles tinham muito dinheiro e eles conseguiam contratar mercenários, aí que tá. Obrigado, muito bom, viu? Excelente. Pastel de Belém. Eu vou querer outra sobremesa, só você pede. Traga aqui os mostardas. Tá bom. Obrigado, amigo. Portugal e a Espanha contavam com portugueses e espanhóis, poucos mercenários. Não é que não teve, mas teve menos que a Holanda. A Holanda, então, ela manteve uma força no alto mar, né, nos mares, com um exército de mercenários. Então, era gente contratada para guerrear em favor da Vic e da VOC. Então, aí com dinheiro, tinha exército de mercenários na Europa. A Europa era muito comum os mercenários no começo da Idade Moderna. Muitos italianos eram os condottieri. Suíça era a guarda terrestre, era a guarda interna, né? Mas muitos navegadores italianos funcionavam como mercenários. Lembrando que mercenário na época não era termo pejorativo, hein? É usado hoje como termo pejorativo, mas na época não era, hein? Era o quê? Hoje era como se fosse hoje é pejorativo. Na época não era. Na época era você contratar um serviço militar. Alguém que está prestando para você um serviço militar. Como se fosse hoje, qual que é o nome lá do... Seria um exército privado. Milícia. Você pode contratar. É que o termo mercenário ficou pejorativo, mas, por exemplo, tecnicamente falando, a guarda suíça é mercenária do Papa. Porque é um exército de fora que está sendo pago para fazer um serviço. Se chamam lá, por exemplo, aquele exército lá que é aliado ao Putin. O cara morreu no avião. Eles eram mercenários, né? Mas eles falam de outra forma, não só mercenários, esqueci o nome. Eles usam às vezes termos exército privado, exército contratado, tem essas expressões. Então na época não era termo pejorativo. E era muito comum, né? Então, alemães também funcionavam muito como exército mercenário. Italianos, suíços, um monte de... Então a Holanda contratava então mercenários. E o dinheiro da contratação desses mercenários veio de onde? Veio do capital desenvolvido lá por pessoas que não vou falar o nome. É o seguinte, a Holanda enriqueceu muito porque ela houve a expulsão dos judeus da Península Ibérica, coisa que eu não concordo, não deviam ter sido expulsos, que ela foi um abuso, um absurdo, e esses judeus tinham grande capacidade econômica, né? E aí então eles foram para a Holanda e acabaram tendo um grande desenvolvimento lá financeiro lá na Holanda. Depois eles foram para a Inglaterra e desenvolveram o sistema financeiro inglês, né? Então eles tinham uma grande capacidade de financiamento. Então, o sistema financeiro global tem uma passagem em Amsterdã, tem uma passagem também na Inglaterra, né? E o que a Holanda ocupa hoje em questão de sistema financeiro global? Se mantém alguma coisa ou isso ficou no passado? Não, tem diamante. Não, diamante é Bélgica, mas era a mesma região, na época era os Países Baixos, né? Incluía a Bélgica, né? Então você vê o mercado de diamantes, né? Que é ligado lá àquela região. Eles são fortes
em ouro também. E ouro é mais a Inglaterra, mas lá também tem. Eu acho que o principal deles é o diamante, Tom. Porque é a uma região muito Holanda- rica. Lembrando que lá sempre foi muito rico. Todo o norte da Itália, pegando uma linha grosso modo reta, que acompanha o Vale do Reno, ali sempre foi muito rico. Então, o Reno nasce na Suíça, as cidades da Suíça do Reno. Cidades do Reno, que hoje são francesas, ali é Estrasburgo, Bacia do Reno, né? Não inclui só o Reno, os afluentes. Podemos ver a sobremesa já. E engraçado, porque hoje em dia a Holanda é tida como uma nação pouquíssimo relevante. Não, mas ela é muito rica. Até hoje, apesar de ser desenvolvido, mas ela não exerce, parece exercer. Exerce, sim, por exemplo, maquinário de chips, eu não sabia, né? De chips? Foi aquele Henrique que eu entrevistei, falando de inteligência artificial. Henrique. Ele então comentou que as empresas de Taiwan, não todas ou toda a máquina, mas muitas máquinas são holandesas. Eu não sabia, ele falou. Não tinha nem ideia. Impressionante. Eles são muito ricos, né, até hoje. E o que deu errado na Holanda? A ambição, né, da Vic e da VOC. Aí quiseram dar um salto maior com as pernas e acabaram quebrando. Foi envolvido em corrupção, sujeira, elas foram dissolvidas, né? E a França, pelo espírito francês, era impossível ele ser colonizador, né? A França decepcionou muito no impulso colonial, né? Demais. É o pior de tudo. Porque ela teria grande capacidade financeira, né? Poderia ter, inclusive, os melhores navegadores eram normandos da França que aprenderam com os portugueses, né? Então eles podiam ter desenvolvido uma atividade náutica muito podiam ter desenvolvido um império muito mais poderoso que foi o Império Colonial francês. Pelo porte, a história da França, no aspecto desenvolvimento marítimo e de navegação, foi uma grande decepção. Grande decepção, total. Por que Napoleão, com aquele ímpeto de império, não se interessou? Não, antes do Napoleão, os franceses não tinham muito interesse numa navegação, né? Nos explicam pela própria natureza da França, muito voltada para eles mesmos. Se acham o máximo. Se acham o máximo, exatamente. Até que quando eles fizeram o Império Colonial, na Argélia, mesmo no Canadá, no Caribe, Vietnã, poucos franceses foram morar na África, poucos franceses foram morar no além-mar. Então era muito pouco franceses morando no além-mar, comparado com qualquer outro. Tinha muito mais holandês morando no além-mar, muito mais inglês morando no além-mar. Italiano, qualquer um. Francês dos povos colonizadores que tiveram Império Colonial, que tinha mais má vontade, sem dúvida nenhuma. Tanto que nenhum lugar colonizado pela França tem muitos hábitos franceses. Canadá é muito mais. Não, ainda fico. Não, tem hábito francês, sim. Boas opções. Esse Opa, daqui, muito bom. Tocinho do céu. Esse é muito bom. Amêndoas, assim, também vai farinha, nós chama tocinho Que é a do céu. sobremesa. Docinhos do céu, esse? Tocinho do céu. Toucinho do céu? Interessante. Tem mais opções aqui. Tem a rabanada, o leite creme, tem a pera viva que pode ser no vinho, quiser sorvete também pode ser. Tem fio de ovos, folhadinho de maçã com canela e ovos, quindim, papo de anjos, pudim de leite condensado, pastel de natas, molotov, né, que é um pudim de clara de ovo, fofo de bela, que tem creme de baunilha no recheio, aí pastelzinho de Santa Clara e tem mais esse docinho de nozes. Qual que você acha melhor? Carro-chefe. Então eu vou de tocinho do céu. E o outro? O outro também é um natas. Então vai. Aí esse natas eu esquento ele, fica legal. Tá ótimo. Tá bom, obrigado. Simpático, pessoal. Aí a gente divide metade. Não dividi, não. Nós comemos o meio inteiro, azar seu. E é pastel de Belém ou de nata? Essa é uma questão. O pessoal vai lá, principalmente brasileiro, vai lá em Portugal, fora do bairro de Belém, era um pastel de Belém. Não existe. Pastel de Belém é só em Belém. Em todos os lugares outros do universo, se vê alguém vender pastel em Marte, é pastel de nata. Então não cometa esse erro. A minha esposa cometeu esse erro, apesar de ter sido alertada.
A gente então pesquisou qual que tinha ganho o melhor pastel de nata, não o de Belém, em Lisboa, e ganhou a padaria Fim de Século em Benfica. Aliás, Benfica é um bairro extremamente simpático em Portugal. Benfica é um bairro de Lisboa. Um bairro muito simpático em Lisboa. Pouco turista vai andar por lá. E lá tem, né, a padaria Fim de Século. Não sei se ainda é o que faz o melhor pastel de nata de Lisboa. E nós fomos lá justamente para saborear essa grande iguaria portuguesa, né? E fiquei fascinado. Foi o melhor pastel de nata da minha vida. Só que minha esposa cometeu um grave erro. Chegou para a atendente e falou assim: eu gostaria de um pastel de Belém. A atendente ficou curiosa. Curiosa. Não vendemos esse tipo de doce aqui. Belém, pastel de Belém é só em Belém. Aqui se chama pastel de nata. Eu achei que a mulher fosse bater na minha esposa. Porque lá para eles é uma coisa séria. Então você não pode usar termo pastel de Belém fora de Belém. É pastel de nata. Então aqui nós vamos comer pastel de nata, não pastel de Belém. E tem alguma diferença? Um terroir próprio ou é uma frescura? Receita, não é frescura, é receita, né? Receita do pastel de Belém é uma receita ligada aos monges lá. Se não me engano, é ligada ao mosteiro lá vizinho dos Jerônimos, né? Depois parece que a receita foi perdida, reencontrada, eu não sei mais os detalhes. Mas era uma receita daquele bairro ligado ao mosteiro dos Jerônimos. Depois, outros lugares foram copiar ou desenvolver coisas similares. Então, a gente tem que ser fiel aos termos, né? Não podemos ficar cometendo um erro de lógica, que é generalização de caso particular, né? É a mesma coisa que acontece com champanhe, né? Então, falando tomou champanhe espanhola. Não tomou champanhe espanhola, tomou vinho espumante espanhol que é parecido com o champanhe. Pode ser o mesmo método e tal. Porque tudo tem o seu segredo, sua receita, o seu terroir, a sua história. Então isso aí não é frescura, é um respeito à história, o terroir, o modo de fazer do local, né? Então por isso que é importante você sempre ter noção de gênero e espécie, né? Então isso funciona no mundo dos vinhos, na comida, na gastronomia e tudo. Daí a importância da denominação de origem controlada, que é a invenção portuguesa, né? Invenção do Pombal. O Pombal fez um monte de coisa errada, nisso ele acertou. Então um conceito que domina... Inclusive no Brasil chegou o conceito de denominação de origem controlada, que é justamente uma disciplina para dizer nomes associados a um lugar. Então o vinho do Porto só pode ser de lá. A pessoa não pode produzir um vinho do Porto no Brasil, não faz o menor sentido, é de lá. Aí você tem o queijo da Serra da Estrela em Portugal, só na Serra da Estrela. O queijo da Serra da Canastra é a denominação de origem controlada, está certo. Eles têm que proteger as tradições, o modo de fazer, o nome, senão fica uma confusão. Aí o fulano produz um queijo aqui na esquina e fala que é queijo aqui da Serra de Canastra, que aliás é um queijo magnífico da Serra de Canastra, né? Aqui em Minas Gerais. Então tá certíssimo, essa foi uma invenção portuguesa, né? A denominação de origem controlada está no mundo inteiro. Mas se fizer um teste vendado, alguém de Belém, alguém os especialistas sabem. Vão saber a diferença. Mas o público médio não saberia. Muito semelhante. Muito saberia. O do Fim do Século, eu acho que eles acrescentaram alguma bebida alcoólica, não me lembro o que era, deram uma nota especial lá, e aí ficou com um gostinho muito interessante. Já volto a dizer, foi o melhor pastel de nata que eu comi na vida. E disse, não sei se tem português assistindo ou brasileiros que conheçam Lisboa bem, então talvez tenham uma opinião diferente de mim, mas eu me lembro de ter consultado que o melhor de nata era da Fim de Século, no bairro de Benfica. É engraçado essa diferença que se tem, que muitos brasileiros ficam escandalizados quando vão na Europa, que lá a gastronomia é quase uma religião. Aí que você pede pro garçom, ele faz do jeito que você quiser, coloca em 4 pratos. Lá tem comidas que eles falam que não se dividem e o garçom fica bravo. O que fica mais bravo atualmente são os italianos. Os italianos ficam uma fera sem mudar. Então, por exemplo, teve até um incidente diplomático envolvendo a França por causa do Alfredo, né? Fettuccine Alfredo, que é uma obra-prima Alfredo, né? E aí a França mudou e manteve o nome Alfredo. Eles ficaram loucos da vida. Então sempre tem esses problemas. Eles levam muito a sério a gastronomia, né? Todo lugar. Portugal leva a sério com as suas receitas, a Espanha leva a sério, a França, a Itália. Os mais radicais parecem ser os italianos. Mais que os franceses? Acho que atualmente sim, né? Eles estão com um radicalismo impressionante.
Com tudo, né? Por exemplo, soltaram um boato, eu não sei se é verdadeiro, que o carbonara foi inventado nos Estados Unidos por imigrantes italianos. Aí a associação lá, a associação falou que isso aí foi feito para ofender os italianos e tal. Então, eles levam a sério. Se eu levo um saquinho de ketchup no meu bolso, na Itália, abro e coloco na pizza igual um carioca, Você vai ser açoitado. você é expulso do estabelecimento. A França também é rigor, mas eu acho que atualmente os italianos são mais. Na França, eu me lembro de um casal de conhecidos, né, que foi quase convidado a se retirar do Rio. A história é verdadeira, não estou inventando nada. Porque pediu errado o vinho. Então, eles pediram peixe, né? Isso aí não tem mais na França, né? Porque a França virou turista, então já mudou muito. Isso aí é história antiga, de 30 anos ou mais. Chegaram no lugar, pediram peixe e pediram vinho tinto, né? E aí, quando o garçom falou que não combinava, eles insistiram em tomar vinho tinto. E aí, com um certo mal-estar, eles tiveram que pedir vinho branco a contragosto para não ser expulso do lugar, né? Mas por exemplo, sorvetes italianos eles levam a sério, né? Porque você tem que ir na sorveteria italiana e pedir combinações certas. Você não poderia na Itália pedir um sabor A e misturar com um sabor B. Você tem que fazer as combinações clássicas italianas. Teve um sorveteiro italiano que os italianos sabem detalhe. Eu não vou aqui ofender os italianos errando aqui em sorvete. Eu não entendo muito. Já adianto, uma obra-prima italiana de pistache. Então, teve um sorveteiro italiano e falou o seguinte: olha, acho que eu vou fechar minha sorveteria, eu não aguento serviço turista, eles não sabem combinar sabores. Eles ficam irritados quando você não sabe. Por exemplo, pedir cappuccino depois de 11 da manhã na Itália, não pode. Então existe uma etiqueta, né? Umas coisas que você que eles valorizam. Não é só brasileiro que não, americano também não valoriza. E lá eles valorizam muito. Então você chega lá, pode ser até uma ofensa pessoal, mudar a receita, eles ficam ofendidos, né? Tem uma pizzaria excelente perto aqui da minha casa, que o dono, ele é filho de napolitano, né? E ali está escrito no cardápio da pizzaria: não mudamos sabores. Se você quiser montar a sua pizza, faça a sua própria pizzaria. Quer dizer, então é aquele jeito, tá bom. Chegou a sobremesa, meu pastel de nata. O céu o que é mesmo? Docinho do céu, uma obra-prima. Os dois são duas obras-primas. Engraçado, professor, porque assim, hoje, em toda a sociedade, se assumiu um relativismo completo. Então não tem aquela premissa, gosto, cada um tem o seu. E na Europa eles adotam isso para outros aspectos da vida. Então, opção de, vocês sabem, parceiro, cada um escolhe o que quer e etc. E por que na gastronomia isso não foi afetado? Religião, cada um escolhe a sua, mas a gastronomia não. Eu brinco, né, que a última batalha da civilização vai ser entre o Big Mac e eu confio, ou entre a buchada de bode, ou entre o frango piqui. Vai ser entre a má culinária e a boa. Uma das coisas que resiste de herança civilizacional com grande escala é a gastronomia. A gastronomia é um centro de resistência contra a decadência da civilização. Os bons vinhos, as boas receitas estão de um lado do campo de batalha. O fast food está de outro. Fast food, comida enlatada, receitas mal feitas estão de outro lado. Essa ainda é uma batalha civilizacional que o lado bom está vencendo. Não, mais ou menos, né? Tem só os requisitos também. Porque talvez a gastronomia seja muito sensível, né? Então, assim, vamos supor que se eu fosse tomar um vinho tinto com doce, de regra, isso é algo meio... Você vê, assim, não tá descendo, tá desagradável. Tá desagradável. Dá muito na cara, né? Eu me expressei mal. O único lugar que ainda está resistindo bravamente. A arte morreu, né? Morreu. Você vê de arte boa, o que eu quero dizer com isso? Você vê que em todo o campo, o passado tinha coisa melhor. A gastronomia é exceção. Então, por exemplo, você não tem uma arte boa, moderna, igual tinha o gótico ou o barroco no Brasil.
Você não tem mais uma filosofia como foi a de São Tomás, nem a teologia dele, nem música que teve no tempo do Handel. Agora a gastronomia está resistindo. Nós temos ainda uma gastronomia elevada, não vou dizer nem elevada, elevadíssima. Pratos que são obras-primas, que são verdadeiras obras de arte, tanto no Brasil como na Europa, e que resistem convivendo com a porcaria de McDonald's, Coca-Cola, etc. E tal. E até progredindo, né? Porque se a gente pegar, supor que um churrasco argentino de um século atrás e um churrasco argentino de hoje, eu penso que hoje vai ser muito melhor, tem muito mais tecnologia genética, de aprimoramento de raça da carne, e etc., do que tinha no passado. Então essas nossas séries de fato está sendo importante visar resgatar, e é um pretexto, né, para a gente ir em bons restaurantes como esse apreciar uma boa culinária, né? E para vocês também, não ficar algo habitual, sentarem num bom restaurante ou seja em casa, fazer uma boa comida e procurarem assuntos elevados, assuntos que acrescentem espiritualmente, culturalmente. Hoje nós temos uma riqueza no YouTube de receitas que é impressionante. Eu mesmo aprendi a fazer o fettuccine Alfredo, né? Dá para fazer, então é muito bom você conseguir ter acesso a receitas clássicas em casa, vendo no YouTube. Talvez você erre uma, duas, três vezes, mas aí depois acaba acertando. Eu demorei para acertar o Alfredo. Mas por exemplo, carbonara, acho uma obra-prima o carbonara. Também aprendi a fazer o carbonara, então todo mundo pode ter acesso a várias receitas clássicas graças à popularização do YouTube, né? E o YouTube, assim, por exemplo, o livro. Quer estudar uma coisa, o livro é melhor que o vídeo, isso não há discussão. Agora, enquanto a gastronomia, eu confesso que eu acho muito melhor ver um vídeo do que ler um livro de receita. Não dá para comparar. Eu acho que a única exceção é que o livro é sempre melhor que vídeo, né? Isso não parece claro. Talvez a única exceção seja a culinária, que você está demonstrando. Você vê a pessoa mexendo, que é uma intensidade, se mexe. Enfim, eu realmente prefiro bem mais ver o vídeo da receita, aprendo muito melhor do que o livro. Muito bom. Vamos ficando por aqui. Então é isso. Obrigado. Se você gostou, deixa nos comentários. A gente quer saber o feedback. A primeira vez, então não sei se o ângulo da câmera tá legal, se a edição tá legal. Se ficou muito barulho no restaurante, que por óbvio o restaurante tá funcionando. Por mais que o microfone tenha um anti-ruído, enfim, não sei como está. A gente simplesmente sentou e fez. Então dê o feedback de você, comente se você gostou. Lembre que a gente está com a promoção imperdível na história do Brasil do Copenhagen. Aproveite, ajude a gente a trazer essa obra-prima para o Brasil, aproveitando que a gente está no restaurante português. Ela ajuda a mostrar como o legado português que a gente falou aqui hoje foi importante na nossa história. Então aproveite, deixe seu comentário, compre o livro e obrigado. Muito bom. Será que ficou bom? Tem que dar umas cortadas, né? Eu tenho que editar. E aí, professor, como o senhor avalia aqui a experiência gastronômica? Valeu a pena? O que achou do prato principal, sobremesa, vinho e o custo-benefício? Não, o lugar é excelente, eu já conhecia, acho que é melhor eu falar mais perto. O lugar é excelente, eu já conheci, mas fazia muito tempo que eu não vinha. Atendimento ótimo, muito bom, fomos muito bem atendidos. Comida de excelente qualidade, tanto o bolinho de bacalhau, o bacalhau e a sobremesa. Eu acho um restaurante aqui que vale muito a pena vir. Excelente. Vou estar deixando a conta aqui no final do vídeo e quem quer o cardápio também vai estar lá no Instagram dele, vocês vão achar fácil. Então é isso, obrigado.